A viagem começou com um GPS morto e terminou com algo muito pior. Lucas Ferreira tinha 32 anos, um divórcio recente e uma obsessão por documentar cidades abandonadas. Ele chamava isso de fotografia de memória urbana. Seu terapeuta chamava de fuga. Nenhum dos dois estava errado. Naquela sexta-feira de outubro, Lucas dirigia às 6 horas pela BR-174, a estrada que corta o interior do Mato Grosso como uma cicatriz velha. O sol tinha se posto 40 minutos atrás, e a escuridão do cerrado não era como a escuridão das cidades. Ela era densa, quase sólida, como se a noite tivesse peso e pressionasse contra os vidros do carro. O celular perdeu sinal em algum lugar depois do posto de gasolina abandonado com uma placa que dizia Cidade de Vargem Funda, 12 quilômetros. Lucas não tinha encontrado esse nome em nenhum mapa. E isso, claro, só o animou mais. Ele parou o carro na beira da estrada e abriu o caderno de anotações. Havia uma única linha escrita ali, tirada de um fórum obscuro de exploradores urbanos que visitou 3 semanas antes. Vargem Funda. Não fotografe o que estiver empilhado na praça central. Não conte os andares. E não, sob nenhuma hipótese, entre na Igreja do Redentor depois das 10 da noite. O post tinha sido deletado horas depois de ser publicado. Lucas tinha printado antes. Ele sorriu, colocou o carro em movimento e entrou na estrada de terra que se abria à esquerda. O cerrado fechou atrás dele como uma boca. Os 12 quilômetros levaram 40 minutos. A estrada era irregular, cheia de buracos que pareciam fundos demais para o que deveriam ser. E as árvores do cerrado se inclinavam sobre o caminho de um jeito que Lucas não conseguia explicar. Não havia vento, nenhum. O ar estava completamente parado, e mesmo assim os galhos se curvavam em direção ao carro, como pescoços esticados por curiosidade. Ou por fome. Para, ele disse a si mesmo. É só a fotossíntese, é só a estrada ruim. A placa da cidade apareceu nos farões. Vargem Funda. População 847. A tinta estava descascada, a madeira apodrecida. Mas o que fez o estômago de Lucas se contrair não foi o estado da placa, foi o que alguém tinha rabiscado embaixo, com algo que parecia carvão ou talvez sangue seco. Eram 847. As primeiras ruas eram o que Lucas esperava. Casas com janelas vazias como órbitas oculares, postes sem luz, calçadas rachadas por onde crescia uma vegetação que parecia menos viva do que as plantas normais, mais cinza, mais rígida, como cabelos crescendo de um cadáver. Ele levantou a câmera e fotografou uma fachada, depois outra. Depois parou. Tinha luz em uma janela. Não uma luz elétrica, uma luz de vela, trêmula e amarela, piscando de dentro de uma casa que parecia tão destruída quanto as outras. Ele caminhou devagar até a janela e olhou. Dentro, uma mulher velha estava sentada numa cadeira de balanço. Ela não estava fazendo nada, apenas sentada, com as mãos no colo, olhando para o nada. A vela estava na mesa ao lado. Lucas bateu levemente no vidro. A velha virou a cabeça lentamente. Quando os olhos dela encontraram os de Lucas, ele sentiu um frio que não era do ar, era de dentro, como se algo tivesse mergulhado a mão no seu peito e apertado. Os olhos dela eram completamente brancos, não cegos, brancos, como calcário, como pedra. Ela abriu a boca. Lucas não conseguia ouvir, mas podia ler os lábios. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Lucas recuou. Seu coração estava na garganta. Ele já tinha visto muita coisa estranha em suas expedições. Vândalos, animais, alucinações de cansaço. Mas aquilo era diferente. Aquilo parecia um aviso. Ele deveria ter ido embora. Em vez disso, levantou a câmera e fotografou. A praça central ficava 3 quarteirões adiante. Lucas a encontrou por acidente. Virou numa esquina e de repente estava lá.
um espaço aberto no meio das casas destruídas, com uma fonte seca no centro, e ao redor da fonte, aquilo que fez ele parar completamente e não conseguir respirar por quase 10 segundos. Ossos. Não espalhados, não jogados de qualquer jeito. Empilhados. Era uma estrutura, uma pirâmide, ou talvez uma torre. Lucas não tinha palavras certas porque aquilo não se encaixava em nenhuma forma que ele conhecia. Ossos humanos, claramente humanos, dispostos com uma precisão que era o oposto do caos. Fêmures servindo de base, costelas curvadas como arcos, crânios posicionados em intervalos regulares, olhando para fora da estrutura em todas as direções, como sentinelas. A construção tinha talvez 3 metros de altura, mas o que gelou o sangue de Lucas não foi o tamanho, foi a organização, a simetria perfeita, o cuidado evidente. Alguém tinha feito isso com amor, com dedicação, com propósito. Ele levantou a câmera com mãos que tremiam levemente e fotografou. O flash iluminou a estrutura por um instante, e nesse instante, Lucas viu alguma coisa que não tinha notado antes. No topo da torre de ossos havia um espaço vazio. Não era o topo ainda, era um espaço preparado, um buraco na forma perfeita de um crânio humano, cercado por ossos que se inclinavam levemente para dentro, como braços esperando para receber. Como se a estrutura estivesse inacabada, como se estivesse esperando pela peça final. O estômago de Lucas se contraiu com uma náusea súbita. Ele baixou a câmera, e foi então que ouviu a voz. Não era de nenhuma direção específica. Era de todas as direções ao mesmo tempo, ou de nenhuma, ou de dentro da própria cabeça dele. Uma voz rouca, monótona, como alguém recitando uma oração que havia repetido 1000 vezes. Eles não enterram os ossos, empilham. É um monumento, e você é a próxima pedra. Lucas correu. Não foi uma decisão consciente, foi o corpo tomando conta, os pés se movendo antes que o cérebro desse a ordem. Ele correu de volta pelo caminho que tinha vindo, virou à esquerda, depois à direita e parou quando percebeu que estava perdido. As ruas de Vargem Funda se pareciam todas iguais no escuro. Casas destruídas, postes mortos, aquela vegetação cinzenta crescendo por todo lado. Ele tentou orientar pelo céu, mas o céu estava coberto de nuvens que tinham aparecido do nada, tapando todas as estrelas. Lucas parou no meio-fio e respirou fundo. Pensa, para de agir como idiota e pensa. Ele abriu a câmera e olhou as fotos que tinha tirado para tentar se orientar pelas fachadas. E foi então que viu algo nas fotos que não estava lá quando tirou. Na primeira foto da rua principal, uma foto que ele tinha tirado sozinho, sem ninguém por perto, havia uma figura. De costas. Alta, magra, com membros compridos demais para um corpo humano, os braços chegando quase aos joelhos. Estava parada no meio da rua, a uns 20 metros de onde Lucas tinha estado. Na segunda foto, tirada segundos depois, a figura estava mais perto. 15 metros. Na terceira, 10. Na quarta, tirada menos de 1 minuto depois das outras, não havia figura nenhuma. Porque a figura estava ao lado de Lucas quando ele tirou a quarta foto. Ao lado e levemente atrás. A menos de 2 metros. E de alguma forma ele não tinha visto, não tinha sentido, não tinha sabido. Lucas virou rapidamente. Mas o cheiro era mais forte agora. Carne seca e velha. E havia outro cheiro embaixo, mais recente. Cobre e sal. Sangue fresco. Ele correu de novo, desta vez em linha reta, sem virar em nenhuma esquina, até bater numa porta. A porta abriu. Dentro havia uma criança. Um menino de talvez 10 anos, com o rosto sujo de cinza e os olhos normais, marrons, humanos, arregalados de medo. Ele estava segurando uma lamparina e usava roupas que pareciam velhas demais para a época.
Entra, ele disse. Entra rápido, fecha a porta. Lucas entrou, fechou a porta, ouviu o trinco clicar. Quem é você? Lucas perguntou. Me chamo Tiago. O menino o olhou com uma expressão que misturava medo e algo mais antigo, mais pesado, como resignação. Você não devia ter entrado na cidade. Eu sei. Lucas olhou ao redor. A casa estava razoavelmente intacta por dentro, com móveis velhos, mas em pé, e comida sobre a mesa, pão e feijão numa panela. Você mora aqui? Sozinho? Agora sim. Tiago colocou a lamparina na mesa e sentou. Minha mãe foi para a praça faz 3 semanas, não voltou. O que acontece na praça? O menino o olhou por um longo tempo antes de responder. Você viu a torre? Não era uma pergunta. Vi. Então você já sabe o que acontece na praça. Silêncio. Lucas se sentou na cadeira oposta e colocou a câmera na mesa entre eles, como um objeto neutro, um espaço seguro. Me conta, ele disse. Me conta tudo. Tiago contou. Vargem Funda tinha sido fundada em 1887 por uma família chamada Redentor. Sim, o mesmo nome da igreja. 8 irmãos e seus descendentes que tinham fugido de algum lugar no interior de Goiás depois de uma seca que matou todos os outros moradores de sua cidade original. Eles chegaram ao Cerrado com muito pouca coisa, mas chegaram com uma crença. Eles acreditavam, Tiago falou com a voz plana de quem repetiu a história muitas vezes, que a morte não é um fim, é uma matéria. Os ossos guardam alguma coisa. A família Redentor chamava de peso. O peso de tudo que a pessoa viveu, pensou, sentiu. E quando você empilha ossos de um jeito certo, os pesos se somam. Somam para quê? Lucas perguntou. Para fazer uma abertura. Tiago pausou. Uma porta. Para o lugar de onde a família Redentor acreditava ter vindo. O lugar que eles chamavam de antes do mundo. Lucas sentiu os pelos do braço se arrepiarem. E a torre na praça? Tem 240 anos de construção, disse o menino. Toda geração da família Redentor adiciona mais. Cada pessoa que entra na cidade e não sai, vai para a torre. Ele olhou para Lucas com aqueles olhos marrons e sérios. Eles não matam à toa. Cada osso tem uma posição. Cada crânio tem uma direção. É matemática, é arquitetura. E quando estiver completa, a torre? O menino não respondeu imediatamente. Quando falou, a voz estava mais baixa. Minha mãe me disse que quando o último osso for colocado, a porta vai abrir e o que está antes do mundo vai entrar. Ele parou. O espaço no topo, você viu? Lucas viu. Falta um crânio. Tiago assentiu. Lucas olhou para a porta. Ouviu do lado de fora um som que não conseguiu identificar imediatamente. Um rangido rítmico, como ossos se movendo uns contra os outros, como alguém caminhando sobre ossos secos, se aproximando. A família Redentor está lá fora, Lucas disse. Não era uma pergunta. Não é exatamente uma família a mais. 240 anos é tempo demais. O que construiu a torre por tanto tempo mudou. A madeira que fica muito tempo no fogo vira carvão. O menino olhou para suas próprias mãos. Eles continuam parecendo pessoas, mas não são mais. Como eu saio daqui? Não sei se sai. Deve ter uma forma. Tiago olhou com aquela expressão de resignação antiga, pesada demais para um rosto de criança. A velha de olhos brancos. Você a viu? Lucas assentiu. Ela era da família Redentor. Há muito tempo atrás, ela tentou parar o ritual. Furou os próprios olhos para não ver o monumento. Eles a pouparam, mas ficaram com ela. Ela é uma espécie de testemunha, guardiã. Ela viu você chegar. Ela avisou você para ir embora. O menino fez uma pausa. Se você ainda não tentou fotografar o topo da torre, talvez ainda haja tempo. Eles não gostam de ser fotografados. A câmera atrapalha alguma coisa. O processo deles. Lucas olhou para a câmera na mesa. Por quê? A câmera congela o momento, tira o peso dos ossos para uma superfície plana, sem dimensão. Para eles, é como matar os mortos de novo, destruir o que empilharam. Lucas pegou a câmera.
O rangido do lado de fora estava mais próximo. Lucas saiu pela janela dos fundos. O quintal da casa de Tiago dava para um beco estreito que cheirava a terra molhada e aquele odor de carne seca que agora Lucas já associava à cidade inteira, como se Vargem Funda fosse feita de morte, tijolo por tijolo, fundação por fundação. Ele se moveu rápido, colado à parede, câmera na mão direita. Podia ouvir o rangido de ossos em algum lugar à sua esquerda, depois à direita, depois atrás. Mais de uma coisa. Quantas? Ele não sabia. Não queria saber. A praça ficava a 2 quarteirões. Ele sabia porque podia sentir. O cheiro era mais forte naquela direção. E havia uma luz fraca vinda dali. Um brilho fosco e azulado que não parecia fogo nem eletricidade. Parecia bioluminescência. Parecia algo vivo que emanava luz da mesma forma que emanava aquele cheiro. Lucas chegou à beira da praça e se escondeu atrás de uma parede de casa. Espiou. Havia figuras ao redor da torre. 8 delas. Altas, magras, com aqueles braços compridos demais. Mas agora, sobre a luz azulada da própria torre, Lucas conseguia ver mais detalhes. E parte de si desejou não ter olhado. As roupas estavam em estado de decomposição, mas os corpos embaixo, não. Os corpos eram mesclados. Pele humana com algo que não era pele em algumas partes. Uma textura dura, calcária, como o osso que cresceu para o lado de fora. Uma das figuras tinha a lateral do rosto coberta por uma placa de osso branco, como uma máscara que tinha crescido para dentro da carne. Outra tinha os dedos fundidos, formando garras de um único osso contínuo. Eles estavam se movendo ao redor da torre num padrão lento e circular, rezando, talvez, ou apenas esperando. Lucas entendeu que não havia muito tempo. Ele levantou a câmera, ajustou o zoom para o espaço vazio no topo da torre e tirou a foto. O efeito foi imediato. As 8 figuras pararam, viraram, e aquele silêncio que Lucas pensava ser o silêncio máximo, substituído por um som que ele nunca tinha ouvido antes e sabia que nunca esqueceria. Um som coletivo, vindo de 8 gargantas ao mesmo tempo, que não era um grito e não era um gemido e não era um rugido, mas tinha elementos dos 3. Como se a linguagem humana não tivesse palavra para aquilo, porque nenhum humano deveria precisar descrevê-lo. Lucas correu. Correu de volta pelo beco, pela rua, em direção ao carro. Ele sabia onde estava o carro, havia memorizado o caminho instintivamente. A parte animal do seu cérebro, que ainda funcionava bem, havia guardado cada detalhe da rota de fuga. Podia ouvir as figuras atrás dele. O rangido de ossos agora era uma cacofonia, como uma avalanche de pedras, como um prédio desabando em câmera lenta. Eles eram rápidos demais para algo tão deformado, tão calcinado. Como se a deformidade fosse uma vantagem, não um impedimento. Lucas virou uma esquina e quase caiu. A velha de olhos brancos estava parada no meio da rua. Ele freou, respirando com dificuldade. Os sons de ossos estavam ficando mais próximos. "Me diga como sair", ele disse para a velha sem fôlego. "Por favor." A boca dela se abriu. A voz que saiu era como o papel velho rasgando, seca e quebradiça. "A câmera. Fotografe tudo. Cada osso. Cada face. Tire o peso deles. Esvazie o monumento." Ela pausou. "Mas cada foto que você tirar vai custar algo de você." "O que quer dizer?" "Memória. Cada flash rouba um momento." Os olhos brancos dela pareciam focar em algo que Lucas não conseguia ver. "Você pode esvaziar a torre e abrir seu caminho, mas chegará ao seu carro sem saber por que foi até lá." Lucas olhou para a câmera. Pensou no divórcio, no terapeuta, em todos os anos que havia usado a fotografia para fugir de algo. A cacofonia de ossos estava na esquina atrás dele. Ele virou e fotografou. O que aconteceu nos 10 minutos seguintes, Lucas nunca conseguiria reconstruir completamente. Não porque fosse incoerente, mas porque a cada foto que tirava, um pedaço de si desaparecia como fumaça.
primeira foto, a figura mais próxima. O flash a acertou como um soco. Ela recuou, os ossos da face estalando como madeira seca. Lucas esqueceu o nome do seu terapeuta. Segunda foto, terceira, quarta, cada uma acertando uma figura, cada uma fazendo recuar aquela massa de carne e calcário que a família redentora havia se tornado, cada uma arrancando de Lucas um fragmento de memória. O nome da sua ex-esposa, o endereço da casa onde cresceu, o rosto do seu pai. Quando chegou à praça central, ele não sabia por que havia voltado à praça, apenas que algo o puxou para lá. A torre estava diferente, menos densa, como se as fotos tivessem sugado alguma coisa dela. Algum peso, como Tiago tinha descrito. Lucas fotografou a base, fotografou as costelas, fotografou os crânios um por um. Esqueceu como foi sua primeira vez no Cerrado. Esqueceu o nome da sua mãe. Esqueceu por que era fotógrafo. A última foto foi do espaço vazio no topo. O flash iluminou o espaço por um instante. E o espaço estava ocupado. Não por um crânio, por uma face. Uma face que não era humana, que nunca tinha sido humana, que pertencia a algo que existia antes de qualquer palavra que Lucas conhecesse para nomear coisas. Uma face que olhava para ele de dentro do espaço vazio, como se estivesse olhando de dentro de um espelho. A face sorriu. O flash disparou. A torre desmoronou. Lucas chegou ao seu carro ao amanhecer. Sentou no banco do motorista por um longo tempo, olhando para o campo aberto à sua frente. Lembrava do carro. Lembrava de dirigir. Lembrava das estradas. Não lembrava por que tinha ido até ali. Havia uma câmera no banco de passageiros. Ele não reconhecia a câmera, mas sabia, com uma certeza sem origem, que era sua. Havia um cartão de memória dentro. Lucas dirigiu até a cidade mais próxima, um posto de gasolina com conexão de internet, a 3 horas de estrada. Sentou num banco de plástico e abriu o cartão no celular. 147 fotos. Ele não se lembrava de ter tirado nenhuma. As fotos mostravam ruas escuras, casas abandonadas, uma velha com olhos de pedra, um menino segurando uma lamparina e uma estrutura, uma torre de ossos de precisão impossível, fotografada de ângulos múltiplos, em decomposição, em colapso, desaparecendo foto por foto, até restar apenas um campo de ossadas espalhadas ao redor de uma fonte seca. A última foto era diferente de todas as outras. Era um autorretrato. Lucas tirou, aparentemente, uma foto de si mesmo na frente da praça vazia. Ele estava olhando para a câmera com uma expressão que não reconhecia como sua, os olhos arregalados, a boca levemente aberta, o rosto branco como cal. Atrás dele, na foto, estava a velha de olhos brancos. Ela estava sorrindo. E sobre o ombro de Lucas, apoiada ali com a naturalidade de quem pertence àquele lugar, de quem sempre pertenceu àquele lugar, havia uma mão com dedos compridos demais, brancos como osso, que ele claramente não sabia que estava ali quando tirou a foto. Lucas olhou para o próprio ombro. Não havia nada. Ele olhou de volta para a tela. Deu zoom na mão. Entre os dedos longos, na palma voltada para a câmera, havia palavras escritas em algo escuro e espesso, que Lucas não queria nomear. A torre cai. O arquiteto continua. E você agora carrega o peso. Lucas fechou o celular. Olhou para a estrada vazia à sua frente e não conseguiu lembrar, por mais que tentasse, se havia entrado na cidade sozinho. Naquela noite, em Vargem Funda, uma torre de ossos havia desmoronado. Mas em algum lugar no interior do Brasil, num quarto de hotel barato, num banco de carro parado, numa cama de um apartamento que o ocupante mal conseguia lembrar como havia alugado, algo começava a construir de novo. Não com ossos. Não ainda. Primeiro, sempre, com memória. Fim. Se você sentiu algo frio enquanto lia, se olhou por cima do ombro uma ou duas vezes,
Se parou por um momento antes de desligar a luz, então a história fez o que precisava fazer. Durma bem, se conseguir.